Olá pessoal do portal do jornal SG Agora. Hoje nós estamos aqui com um entrevistado muito especial que eu queria muito, mas muito trazer aqui no Pude Agora para a gente poder contar um pouquinho da história dele. Eu sei que não vai dar tempo, porque é uma pessoa, uma personalidade aqui da nossa cidade, um americano. Acho que vocês já sabem de quem que eu estou falando. Ele é Elinho Americano, um grande esportista da nossa cidade, radialista, jornalista. Faltam adjetivos, viu, Elinho? Muito obrigado e seja bem-vindo ao portal SG Agora. Ô Diego, o prazer é todo meu e eu fico muito satisfeito por você ter me convidado. Eu já estava ansioso. Eu estou muito tranquilo, muito favorável e agradeço muito pelo convite. Perfeito, Elinho. Elinho, a gente, como diz, reforça, né, um agradecimento por você ter aceitado, vir cá bater esse bate-papo com a gente, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória aqui em São Gotardo. Bom, acho que para a gente começar essa história, queria que você, né, se apresentasse para aqueles que ainda não te conhecem, né, praticamente a nossa cidade toda conhece você, mas quem é o Elinho Americano para aqueles que ainda não conhecem? Muito bem. Então vamos lá. Elinho Americano é um nome que nós escolhemos assim para desenvolver as nossas atividades e popularmente esse nome aí as pessoas às vezes nos procuram. Mas por que americano, né? Mas o meu nome no batismo, na minha certidão, Hélio Soares Pereira. Eu sou natural de Belo Horizonte. Sim. E nos anos 80 que eu vim para o Alto Paranaíba e acabei me aportando em São Gotardo. Ô, Elinho, então você chegou aqui nos anos 80. E o que você fez vir lá de Belo Horizonte para São Gotardo? Bom, quando eu vim para São Gotardo, eu vim por causa do futebol. Sim, você veio para jogar. Sim, naquela oportunidade eu era profissional de futebol. Eu pertencia à equipe do América de Belo Horizonte. É por isso que eu tenho um americano. Entendi. É pela minha... Você ganhou esse apelido lá em Belo Horizonte, então. O Elinho Americano veio junto já para São Gotardo. Ele veio comigo. Quando chegou aqui, eu fortaleci Sim. o apelido em função dessa minha... Eu fiquei no América mais ou menos uns 6 a 7 anos, desde as categorias básicas até o time profissional. Sim. E foi justamente estando no profissional que eu vim para Patos de Minas para jogar bola na URT de Patos de Minas, onde fiquei por 3 anos, onde eu conheci a minha esposa. Sim. Me casei e, abreviando um pouquinho a história, Sim. onde eu fiz um concurso para o IBGE, e o IBGE então me lotou na cidade de São Gotardo, onde eu cheguei aqui em 1981, em dezembro de 81. Em dezembro, então você veio de Belo Horizonte, primeiro você passou uma passagem lá em Patos de Minas, e depois você veio para São Gotardo concursado. Quando você chega aqui, o esporte continua te acompanhando, né? Mas foi realmente isso. Mas antes até de chegar em Patos de Minas, sim, eu ainda tive em outros lugares jogando futebol. Tive no Operário do Mato Grosso, onde fiquei 1 ano. Sim. Depois sim, fui para Patos de Minas. Depois de Patos de Minas ainda fui para Governador Valadares, depois para São Paulo. E eu comecei a ficar entediado, viu, Diego, com essa vida de a cada ano estar morando num determinado lugar. Sim. Essa insegurança que eu sentia na época, eu precisava de alguma forma acabar com ela. Entendo. Tanto que eu desanimei do futebol ainda novo, com 22 anos. Sim. Sim. Mas muito novo mesmo, Elinho. Muito jovem, eu deveria, não sei, cada história a gente não sabe muitas vezes o que é reservado para cada um de nós. Acho que a gente tem que fazer um parêntese também, porque, né, lá na década de 80, o futebol ainda não é igual é hoje em dia, né? Os jogadores, querendo ou não, eles têm mais condições hoje em dia, né? Até como diz, de fazer uma gordurinha financeira, né, para quando se aposentar. E naquela época era até mais difícil essa questão também, né, Ali? Justamente, essa insegurança em todo sentido, principalmente financeira. Sim. Eu já começando a constituir família, que eu achei que estava na hora de dar um basta e procurar alguma coisa mais concreta, alguma coisa mais sólida, né? Sim. Porque quando a gente é sozinho, não tem tanto problema. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, e ser jovem e sozinho, aquilo para você é uma aventura. Sim. Mas eu já estava constituindo família e achava que eu não estava mais, assim, mesmo jovem, não estava mais para essas aventuras. Eu tinha que pegar uma coisa mais séria
para que a minha família também tivesse uma segurança. Entendi. E aí você passa no concurso do IBGE e chega então em São Gotardo. Exatamente. Aí um diretor da UERT, quando eu joguei na UERT, nós ficamos muito amigos. E na época do censo de 80, ele perguntou se eu não gostaria de participar do censo, que ele tinha naquela oportunidade uma função de supervisão que ele achava que eu tinha o perfil para executar. Eu aceitei e nesse meio tempo surgiu a possibilidade de me tornar efetivo através de um concurso público. E aí você chega em São Gotardo. Justamente. Aí quando eu fiz esse concurso público, fui efetivado, então o IBGE me lotou em São Gotardo. Enquanto eu esperava o resultado dessas provas, eu ainda fiquei tentando jogar futebol profissionalmente, onde eu fui para São Paulo, enquanto o resultado não chegasse. Mas aí, como disse, você tomou uma decisão que, como você mesmo disse, você precisava de tomar naquele momento, você priorizou, né, a sua família, né, e uma estabilidade também, né, Lin? Quando que o Sparta entra na sua vida? Bom, foi justamente quando eu vim para São Gotardo. Eu ainda vim para cá, eu ainda tinha os meus vínculos como profissional. Sim. E naquela oportunidade, a gente, para se tornar de profissional para amador, eu não poderia estar jogando no Sparta como profissional. Eu teria que fazer a reversão desse status para amador. E naquela oportunidade demorava muito tempo para isso acontecer. Hoje não, hoje esse processo ele não é demorado, ele é muito rápido. Tinha mais coisas que impedia. Sim. Tinha, por exemplo, olhar nas federações em todos os estados para ver se eu não tinha vínculo naqueles lugares para poder, então, fazer a reversão para amador. E naquela oportunidade que não tinha internet, essa pesquisa, ela era demorada. Entendi. Aí eu vi... Porque imagina, olhar todas as federações, né? Porque muitas vezes as pessoas, mesmo não estando em condições de jogar amador, eles estando profissional, mas como você tem como burlar isso, né? Sim. Então a legislação obrigava que essa pesquisa ela fosse em todos os estados da federação para que não houvesse nenhum impedimento daquele sentido. Ô Elin, e quando você, né, na sua passagem pelo Sparta, você pegou jogos emocionantes, né? Uma época de ouro do Sparta, né? Podemos dizer assim. Quando eu cheguei aqui, eu estava trabalhando no IBGE e nós tínhamos, entre os companheiros de trabalho, o Celso, meu compadre, que era goleiro do Sparta. Sim. E através dele eu fui enturmando no Sparta. Nós já tínhamos jogado contra ele. Quando eu estava na UET, a gente viu jogar contra o Sparta, amistosos, e a gente se tornou amigo. Aí depois o destino quis que nós trabalhássemos juntos. E ele então, até cheguei a morar junto com ele, até eu conseguir vir em definitivo. Porque naquela oportunidade também não tinha residência sobrando para a gente alugar, né? Sim, eram épocas difíceis, né? Muito complicadas. Uma ação completamente diferente do que nós vimos São Gotardo. Sim, com certeza. São Gotardo evoluiu muito, né, Lin? Aí foi assim que o Sparta entrou na minha vida. O Sparta entrou na minha vida de uma maneira muito forte. E a gente conseguiu, já naquela oportunidade, montar uma equipe muito forte também, onde deu liga, né? Os jogadores que vieram deu liga e o time começou a ter bons desempenhos nos campeonatos, conseguindo títulos, e o torcedor, em função né, desses títulos também, estava super animado, tanto fazia os jogos em casa como fora daqui, os estádios sempre lotados, e tinha uma realidade também naquela época, ela era comum, a maioria dos municípios aqui, os outros municípios também, tinham times fortes, competitivos também, né? Isso tornava o campeonato muito atraente. Eu lembro assim, eu peguei o inisquinho, o final da década de 90 e o inisquinho dos anos 2000, acho que podemos dizer que esse fervor ainda era maior, né? Eu ia em jogo do Sparta lá em Tiros, no Rio Paranaíba, no Carmo, e todo lugar que ia, assim, porque acho que antigamente as pessoas tinham muito mais respeito que hoje em dia, né? Mas tinha aquela rivalidade, era aqueles jogos pegados. É verdade. E ali, vou aproveitar então pra você
esclarecer um mito pra nós, não sei se você vai conseguir me ajudar. Às vezes é mito, às vezes é verdade. Então, o meu tio contava muito uma história de um jogo do Sparta, que o Sparta foi lá no Mineirão e ganhou, parece que foi de 2-1 do Cruzeiro. Essa história é verdade? Isso é um fato verídico. Senhor. O fato é verídico, sim. Foi um irmão meu lá de Belo Horizonte que conseguiu esse jogo amistoso no Mineirão. Sim, foi um jogo amistoso, então. Foi um jogo amistoso. E a gente tinha um time muito bom, e eu, por ser de Belo Horizonte, também tinha muita amizade no meio esportivo de Belo Horizonte. Junto ao Atlético, ao Cruzeiro, junto ao América. Sim. Pela minha passagem por lá. Sim. Isso também facilitou um pouco. E eu até me lembro que, nesse dia que nós fomos jogar no Mineirão, eu tive a oportunidade, por já conhecer, de mostrar aos meus colegas do Sparta todas as dependências do Mineirão. Olha, que bacana. Aqueles lugares assim, dos bastidores, né? Sim. Mineirão Antigo, um estádio muito bonito, muito grande, tudo numa dimensão muito grande, os vestiários, tanto dos amadores como dos profissionais, muito grandes, e tinha a quantidade de vestiário muito grande. Sim. Muito grande. Então, o jogo foi um jogo interessante, e eu acho que eles até achavam que iriam ganhar do Sparta por ser um time do interior. Sim. Com facilidade. Mas não foi bem assim não, né? Os Lobos do Cerrado foram lá. Mas não foi assim, pelo contrário. Eles ficaram surpresos com o que eles viram, e até surgiu alguns convites para jogadores do Sparta para ir para os times de Belo Horizonte. Após esse amistoso. Ô Eli, então assim, não só é verdade, como você estava presente. Nossa, hein? E ganhou do Atlético também. Com o Atlético, foi uma honra muito grande participar, envergando a camiseta do Verdão. Sim. Junto a Cruzeiro do Atlético. É uma honra. O América já foi o contrário, né? O América que veio aqui com o time profissional lá. Sim. E nós até ganhamos do América aqui pelo placar de 1-0, tendo o maior ídolo do América como treinador, que é o Jair Bala. Nossa, hein? Ou seja, se o Campeonato Mineiro fosse hoje, o Sparta teria ganhado os 3 grandes de Minas Gerais. Verdade. Ser Atlético e Cruzeiro não era a categoria profissional. Sim, mas é Atlético e Cruzeiro. Mas não tira o mérito. Sim, com certeza. Mineirão, um jogo, né, um estádio grande, energia diferente. Além de não tirar o mérito, pelo contrário, isso aí acrescenta muito para o currículo do Sparta, para que o Sparta conseguisse chegar a nível regional a ser a força que sempre foi. Sim. Ô Eli, então até aproveitando para te fazer uma pergunta, igual eu sou apaixonado pelo Sparta, você com certeza é apaixonado também pelo Sparta. Eu acho que o time precisava mais de todas as pessoas abraçarem um pouco mais o time para a gente poder devolver ele para o lugar que ele nunca deveria ter saído, né? Não estamos aqui para criticar ninguém, até porque o presidente, o Chiquinho, o pessoal faz um excelente trabalho, recuperar o campo, tá maravilhoso o gramado do Sparta, né? Mas assim, eu acho que a sociedade no geral, né? As empresas, a torcida comparecer nos jogos, né? Igual tá até na Copa Amapara agora, a torcida está lá, presente, lotar o estádio, isso é muito importante para um time de futebol, né? E com certeza. Eu acho que em época nenhuma, nenhum time vai a lugar nenhum se não houver essa harmonia que você falou aí, né? O time estando bem com seu torcedor, com seus patrocinadores, com a imprensa. Então todos esses elos que fazem parte do futebol, eles precisam estar harmoniosos. Sim, com certeza. Eu acho que o mais difícil é conseguir alguém para fazer essa união. Sim. Tá me entendendo? Sim. Porque hoje, por exemplo, é uma outra realidade. A parte diretiva, por exemplo, por eu não estar enfronhado nela, eu não sei se é nela que está o problema. Sim. Mas eu vejo uma distância muito grande dos ex-jogadores com o próprio time. Entendi. Que pode ser, por exemplo, esse é um elo para unir com a torcida novamente, né? E até mesmo utilizar, às vezes, vocês para buscar novos patrocínios, né? Através da imagem de vocês. Igual, por exemplo, essa própria história do Cruzeiro aí, eu te falei, meu tio contava sempre
Eu falei, meu Deus, sabe se um dia eu posso contar essa história, se ela é verdade ou mentira? Porque antigamente, né, Elinho, era mais difícil, né? Não tinha filmadora, né? Os registros eram fotográficos, era através de jornais, né? Exatamente. Mas, por exemplo, agora é verdadeiro, vai virar até um corte do nosso podcast, com certeza. Então, assim, às vezes, né, fazer mais essa união, né, desse elo, né, a gente poder resgatar. Eu cheguei aí em jogos com os meus tios, então, assim, era lotado, fazia parte daqueles sim, torcedores. sim. Eles eram os jovens que iam ali, aprenderam com meu avô Evaristo, então, eles iam com meu avô, me ensinaram a ir com eles, então, assim, era muito fervoroso naquela época. Eu me lembro bem que em alguns campeonatos que nós tivemos, assim, por força do regulamento, até que decidir o campeonato dentro da casa do adversário, igual eu me lembro em Lagoa Formosa, em que, apesar de ser um campo reduzido em termos de arquibancada e tudo mais, mas a torcida do Sparta, ela lotou aquilo lá de uma tal maneira, com ônibus, carros particulares, tinha torcedores até de muleta, quando nós conseguimos, ao final do jogo, com o resultado que teve, nos tornarmos campeões, via a torcida invadindo o gramado, da arquibancada pro gramado, e eu vi até gente de muleta pulando para a perna, estressada, e aquilo realmente dava pra gente uma satisfação muito grande. Sim, uma emoção, né? É mais do que jogar futebol, né? É ímpar. Ô, Elin, e mudando um pouquinho de assunto, quando que surgiu essa parte do jornalismo e do radialismo na sua vida? Que a gente já conheceu um pouquinho do Elinho do IBGE, um pouquinho do Elinho do futebol. O futebol nós ia gastar uns 50 podcasts pra falar e pra contar todas as histórias, muitas histórias. As histórias bacanas que você tem aqui pra contar pra gente. E o futebol, ele é uma coisa tão maravilhosa, embora eu considero que o futebol, entre as coisas mais importantes, é a menos importante. Sim. Às vezes o Brasil dá-se uma importância muito grande ao futebol. Sim. A gente entende até o porquê. Mas a gente não vê, por exemplo, só para completar a minha ideia, você não vê muitos programas sobre engenharia, sobre medicina. Verdade. Mas na mesma proporção que você vê de futebol. Verdade. E a gente não vê, por exemplo, investimentos, né, por exemplo, em outros programas educativos, né, como você mesmo diz, como o futebol tem, né? Hoje já tá com patrocínio no futebol, a gente está falando de milhões e milhões mesmo, né? E outra realidade do futebol, Diego, é que, por exemplo, a gente fala muito desses jogadores de ponta que ganham salários astronômicos hoje em dia, mas a gente sabe também que se você for tratar o futebol de uma maneira global, principalmente nos países assim onde a economia está claudicando, é que a base da pirâmide do futebol, ela é muito extensa, sim, com pessoas ganhando muito pouco, com muitas dificuldades. Sim. Ou seja, a maioria dos jovens querendo se tornar aí esses jogadores famosos, mas eles estão espelhando, logicamente, no que esses caras representam, né? Sim. Nos Neymares, Davis, nos Gabigol, Souques, mas a grande maioria, eu posso te dizer que em torno de 80% a 90% são jogadores que passam muita dificuldade nessas séries D, nessas séries C, até na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque tem muitos jogadores aí, né, que a gente sabe que tem jogador que ganha 1 milhão, 2 milhões, né? Se a gente sair para a Europa, ir para fora do Brasil, esses valores triplicam, mas tem muito jogador também que ganha um salário mínimo e olha lá, né? Elin, e o rádio? Como que entrou o rádio na sua vida? O rádio foi o seguinte, é uma história interessante, eu gosto de frisar e agradeço muito a uma pessoa, eu não sei se eu posso dizer o nome da pessoa. Pode, claro. O Vicente Pintor. Amizade com ele, com a esposa dele, e eu sempre falo com ele que ele é que abriu essa oportunidade para mim. Aqui em São Gotardo, naquela oportunidade, tinha uma rádio que chamava Atual. Sim. Não sei se você já ouviu falar da Rádio Atual. Um pouco de confusão com a história da rádio. Da Natureza FM, você participou também? Não, eu não participei dela, mas sou contemporâneo, né? Você lembra, então? Lembro sim, mas a Atual é um pouco antes. Veio antes, né? Veio antes. Sim, entendi. Porque a Natureza, meu pai chegou a fazer algumas reportagens na época, jornalísticas, naquela época lá. Eu me lembro. Sim, da Atual eu não me lembro bem, mas é porque eu era muito pirralhinho também. Eu lembro do meu pai na Natureza, porque como ele tinha um uniforme, então fica ali, né, a memória fotográfica da gente. Mas pode continuar.
Mas então na atual, o Vicente, ele tocava os programas lá e o Divino da Copasa também tocava de esporte. Sim. E eu acho que ele, naquele momento, por saber que eu era do mundo esportivo, daquela oportunidade, ele convidou para participar. E foi ali que eu comecei o meu caminhar no rádio. Eu adoro rádio. Todo mundo fala, o rádio vai acabar por causa da internet, por causa de celular. Não acaba. Eu acho que o rádio, ele tem o seu espaço. Sim. Né? Tem o seu glamour. Ele tem o seu glamour. O rádio, pelo fato de você, ao mesmo tempo que você escutando, ele por não ter vídeo, você não precisa ficar ligando. Você pode fazer as outras coisas. Sim. E prestando atenção no que está passando no rádio, ou é uma música, um noticiário, qualquer coisa. Sim. E ao mesmo tempo fazendo o que você tem que fazer. Sim. E até porque o rádio evoluiu muito também, né? Porque hoje as rádios, praticamente todas, né? A Alvorada faz muito isso também. As entrevistas hoje em dia são transmitidas ao vivo. Então, assim, além de já pegar aquele público do rádio, consegue pegar também o público que está online, o pessoal mais da internet também, né? Porque as rádios evoluíram muito também, né, Eli? E a própria rádio, por exemplo, eu sempre gostei demais de rádio. Eu me criei ouvindo rádios de esporte, Belo Horizonte, e aqueles grandes locutores, comentaristas, repórteres de campo, e a gente vai pegando, assim, gosto pelo rádio. A gente fica até imaginando, assim, mais no interior, como é que a pessoa via aquela caixinha ali, transmitindo os repetes da vida, Sim. Lá de São Paulo, do Rio de Janeiro. O cara devia pensar, mas como é que a voz daquele cara sai aqui, gente? Você tá falando, será que tá lá em São Paulo? Eu chegava até a duvidar, como que chega, né? Então essa evolução da rádio é muito interessante. Sim. Muito interessante. E eu vejo, porque eu estou completando a mesma quantidade de tempo que a Rádio Alvorada está no ar. Estou lá desde o início, 27 anos. E a gente percebe nesses 27 anos, tanto que a cada tempo ela está de uma maneira. Sim. Né? Eu, por exemplo, comecei meus programas só com pagode e com músicas de axé. Eu ia te perguntar, qual foi o primeiro programa de rádio que você fez? Já foi esportivo ou não? Foi nada a ver? Não, eu comecei na atual com o programa esportivo. Sim. Mas assim que eu fui para a atual as atividades, eu fui para Alvorada já em programa. Eu tinha essa curiosidade de fazer programas mais. Mas o que tocava naquela época era isso, era CDs. Sim. Milhares de CDs numa parede, né? Eu lembro de quando a Alvorada era Neurotites Batista. Foi lá mesmo. Foi lá, Isso foi. eu ia muito lá. Isso foi lá. Assim, gente, a rádio é tão importante, mas tão importante. Talvez, igual a gente fala, hoje em dia evoluiu muito, mas, bom, pra mim, que começou meu estudo ali na década de 90 e foi ali início dos anos 2000, eu lembro da minha mãe, a Patati fazia tradução das músicas em inglês e português para mim. E quando não dava para fazer, eu mandava a música para Patati, porque ela tinha aquele momento da tradução das músicas em inglês e a gente escutava. Ou então, às vezes, você queria escutar uma música mais de uma vez, você ligava na rádio, aí eu lembro direitinho que vocês falavam, ó, Diego, em 3, 2, 1. Aí você apertava o play da fitinha e a música tocava, pra você poder ouvir ela depois. Então, assim, a rádio é maravilhoso, gente. Eu acho que é um patrimônio cultural, não só do Brasil, mas do mundo. E, assim, é muito importante. Assim, a rádio, pra mim, eu achava magnífico. Como você mesmo disse, como uma caixinha dessa transmite tanta informação, tanta emoção, tanta música. Então, assim, espetacular. A rádio realmente, você pode dizer mais do que eu, né? Mas é brilhante mesmo. É verdade, mas a independente assim de faixa etária, eu acho que o que vale mais é essa emoção. Você vendo? Sim. Eu não precisava ter esse tempo todo que eu tenho de rádio, você um pouco menos, para que isso não é termômetro para medir a emoção do rádio. Você pode ser muito mais louco aí, ser muito mais emoção de rádio até do que eu. Com certeza. Isso depende do gosto da pessoa, da vocação da pessoa. Sim, com certeza. A gente percebe em você que você tem esse DNA, né? Sim, de comunicação. Sim, eu amo. A comunicação, é verdade. Eu aprendi com meu pai, assim, quando eu fiz a faculdade, eu me inventei que eu ia ser físico, fiz um ano de física.
Mas aí nesse meio termo eu me encontrei na comunicação social, depois prestei vestibular novamente, e aí, graças a Deus, estou até hoje. Que coisa boa. Você fez lembrar seu pai agora dos programas que a gente fazia. Sim. E ele gostava de fazer mais as externas. Sim, igual parece que ele fez uma Págua Suja uma vez. É verdade. O pai gostava de drama, né? Ele era dramático. Eu até aproveito para mandar um grande abraço. Sim. Para ele. Ele vai assistir com certeza. Dizer que a gente sente muita saudade dele, daqueles tempos. Seria bom a gente se encontrar para novamente relembrar. Toda vez que ele vem de Uberaba para São Gotardo, eu chamo ele pra gente vir cá fazer um bate-papo, a gente tá fazendo hoje. Ele sempre foge de mim no final das contas, viu? Ele teria, tá cobrando o senhor aqui agora. Era tanta coisa interessante para poder repassar. A época das mensagens ao vivo, né? Nossa, muita história. Lembrei mais daquilo lá. Elinho, mas aqui, queria muito te agradecer, né, assim, eu sei que não dá pra gente estender demais também, você tem seu tempo, são as coisas para fazer, mas assim, queria te agradecer demais por essa oportunidade de você poder vir aqui, contar um pouquinho da sua história. A gente sabe que, né, a gente podia ficar aqui muito mais tempo para ter esse bate-papo, mas eu queria mesmo te agradecer pela sua presença e sinta-se sempre de portas abertas, Portal USG Agora, que venham mais parcerias a partir de agora, precisando da gente, pode contar sempre, viu? Tá legal, eu também agradeço muito, Diego. E como eu falei no início, eu já estava até ansioso desse dia chegar, porque é uma oportunidade rara, né? Onde a gente abre o coração para a sua audiência, para falar só de coisas que a gente gosta. Nós falamos do futebol, sim. Nós falamos da minha vida como profissional de um órgão federal, que é o IBGE, sim. Para falar do rádio, né? Então são só coisas emocionais, né? Coisas que tocam o coração, e muitas vezes as pessoas que estão na audiência gostaria de um dia ter essa oportunidade também, porque a gente sabe que tem muito talento escondido por aí. Sim. Eu até tive um determinado tempo um programa que dava oportunidade para o novo locutor. Olha só. Eu tinha um programa que chamava Um Dia de Locução. Um Dia de Locução. Eu lembro. Eu escutava, eu lembro. Outra coisa, era no domingo? Era no domingo, eu lembro. Era no domingo. E outra coisa interessante é a gente ver, por exemplo, a audiência que a gente vai, no decorrer dos anos, vai montando, vai construindo, e às vezes passando para mãe, para filha. Tem ouvintes da gente que já está na segunda ou terceira geração. Sim. Às vezes a Engu até fala, não, eu era pequenininho, e já escutava, né? Ficava lá para você, participava desse dia de locutor. Sim, o dia de locutor era muito legal, e sempre tinha muita gente que queria fazer locução. Foi isso que eu lembro. Domingão, na hora do almoço, não era? Eu lembro, eu escutava. Eu acho que não, tenho certeza que tem muito talento. Tem, com certeza. Aí, e às vezes precisando realmente de uma única oportunidade, né, Lin? Que a gente vê tantas pessoas boas saindo de São Gotardo e traçando carreiras de sucesso fora daqui. Eu sou um exemplo que eu fui contra tudo isso, porque eu até fui embora, morei em Patos, me formei, depois fui para Uberlândia, fiquei um tempo lá. Mas, assim, para mim é um orgulho poder trabalhar na minha cidade, fazer a coisa que eu gosto, enfrentar os desafios que a gente tem que enfrentar, e, assim, que mais pessoas de São Gotardo tenham também essa perseverança. E o rádio mudou muito, né, Diego? Mudou muito no sentido de que não só na parte de equipamentos, sei do mais, mas a própria construção do programa em si, né? Sim. Ele é muito diferente de lugar para lugar. Com certeza. Não é? Com certeza. Essas rádios maiores, que têm maiores alcances e tudo mais, existe toda uma estrutura, sim, em torno de um locutor. Podemos dizer que é algo até engessado. Com certeza. Assim, e aqui não, aqui a gente é raiz, né? É raiz, e igual o seu programa, por exemplo, o seu podcast, que dá total liberdade, assim, ao entrevistado, para que ele... E eu acho isso muito interessante, porque quem está do outro lado, nos vendo e ouvindo, sim, vai gostar certamente de uma coisa mais descontraída, mais livre, mais informal, né? Do jeito que ele é. Exatamente. Hoje você faz o bem para um, amanhã você faz para o outro.
E assim a corrente do bem vai se propagando através das ondas bonitas e sonoras da rádio. Com certeza, viu, gente? Pessoal, é emocionante mesmo essa história do Elinho, trazendo a história do rádio, do esporte, né? Memórias irreparáveis, né, da nossa cidade, São Gotardo, da história da nossa cidade. E assim, Elinho, te parabenizar mesmo, assim, pela sua luta, pelo seu trabalho. Como você mesmo disse, você largou a profissão que você amava pela sua família, que era algo que você amava muito mais também, né? Com certeza. E assim, hoje você faz parte da história de São Gotardo. Graças a Deus a gente tem um Belo Horizontino, né? Que hoje a gente pode dizer que é um São Gotardense de coração e um São Gotardense nato, hein? Podemos dizer assim. Até porque em 2011 eu recebi com muita honra o título de cidadão honorário. Sim, é verdade. Fiquei muito satisfeito. Era um momento naquele ano que eu estava passando por uma dificuldade de saúde e certamente que esse reconhecimento através desse título de cidadão honorário, ele vem numa hora, Deus sabe tudo, né? Verdade. Deus sabe tudo, Ele sabe a hora que Ele te chama para a responsabilidade e a hora que Ele reconhece a sua responsabilidade. É verdade. E esse ano também você teve outra merecida homenagem, né? Que foi na Copinha, né? Você pôde acender a tocha olímpica, né? Do início dos jogos também. Acho que a gente precisa, né, Elinho, homenagear mais, né? E o pessoal fala tanto isso, né? Se Deus quiser, você ainda vai durar mais uns 50 anos aí, né? O pessoal fala tanto, tem que homenagear as pessoas em vida. E realmente, né? Às vezes a gente espera as pessoas partirem para outra dimensão, para outro plano, e a gente esquece de homenagear as grandes pessoas. E aqui em São Gotardo a gente tem tanta pessoa, né? Vou dar um exemplo que não está mais aqui com a gente, saudoso Dr. Joaquim, né? Que foi assim um dos grandes médicos, um dos primeiros médicos aqui da nossa cidade. E assim, por exemplo, eu com o portal SG Agora, a gente não teve essa oportunidade de homenageá-lo em vida, né? Mas a gente tem que fazer mais isso com vocês, que vocês merecem. Eu até brinquei com você, na hora que você chegou, como se é um patrimônio de São Gotardense. Eu quero até aproveitar esse momento que você está dando essa deixa. Está igual um jogador de vôlei, né? Levanta outro bairro. Tô bom, né? E agradecer as pessoas que fizeram essa homenagem a mim. A gente sabe que teria e tem muitas pessoas que com muito mais mérito para ter aquele reconhecimento, mas Deus quis que essa homenagem fosse feita a mim. E eu sou muito grato por ter tido esse reconhecimento. Era um reconhecimento que era para ter acontecido no ano passado. Sim. Mas em função de no dia estar chovendo demais, sim, ele foi possível, transferido para esse ano, quando aconteceu na abertura da Copinha aqui de São Gotardo, da gente poder entrar com a pira olímpica. E isso é muito honroso para qualquer pessoa. Com certeza. A gente agradece, então, aqueles que nos indicou e aqueles que bancaram ainda ser de um ano para o outro, né? Mas tiveram a palavra e com isso foi possível acontecer. E com certeza você foi merecedor dessa bela homenagem, viu? Com certeza, viu? Com muita humildade eu recebo esse reconhecimento. Com certeza. Elinho, mais uma vez, muito obrigado. Seja, como disse, eu te falei, portas abertas sempre do portal SG Agora para você. E precisando, pode bater aqui, que como você sempre foi de casa, tem um respeito muito grande por você, pela sua pessoa, pelo seu profissionalismo, por tudo que você conquistou. Não deu tempo da gente falar muito, ou talvez nem um pouquinho, mas além de tudo, você ainda é um rotariano, né? Assim, ainda tá ali sempre trabalhando, desenvolvendo juntamente, né, com todos os rotarianos, ações para o bem de São Gotardo, ações para o bem da nossa sociedade. Então, assim, além de todo, né, esse trabalho no futebol, no rádio, você ainda também, né, como diz, é um homem de Deus, né, um ajudante aqui da nossa sociedade. Eu te agradeço demais, né, por essa oportunidade de você vir aqui bater esse papo com a gente, e a gente agradece também a todos vocês que acompanharam mais uma edição do Pude Agora. Bora? Acabou. Pronto, aí, obrigado, Elinho. Agora sim, Prazer, viu? eu que agradeço, cara. Muito obrigado, viu? Precisando de qualquer coisa, nosso parceiro.